Olá, ouvintes do Ogro, aqui é o Andrew. Estou passando para deixar algumas palavrinhas para vocês. Infelizmente, o equipamento que utilizávamos para gravar os episódios apresentou alguns defeitos. Não se preocupe, nos próximos dias esse problema será solucionado. No entanto, para não deixar vocês sem um episódio semanal, decidimos gravar com a qualidade técnica um pouco pior, mas, por conta da relevância do tema, decidimos não descartar esse programa. Então, esperamos que você tenha uma boa experiência com esse episódio. Bem-vindos ao episódio 8 do podcast do Ogro, a sua dose semanal de história. Lembrando aos ouvintes que agora o Ogro possui um episódio por semana, seja no aguento, aquela pequena dose, ou aquela dose cavalar de história quinzenal também. No episódio de hoje, iremos falar sobre Idade Média, um assunto que já discutimos, de certa forma, no episódio 2, quando falamos dos usos políticos da Idade Média, mas hoje voltaremos a nossa atenção para falar da própria definição e faremos uma discussão sobre a ideia de Idade Média, Idade das Trevas e coisas assim. Para começar, eu vou fazer a leitura de um pequeno trecho de uma obra literária chamada O Rei do Inverno, um romance de autoria de Bernard Cornwell, que fez muito sucesso aqui no Brasil, ganhou mais de 20 edições, e que agora, ao que tudo indica, poderá ganhar uma adaptação em seriado. Vamos lá. Abro aspas. Os romanos construíram cidades inteiras, continuou Galahad. Lugares tão vastos, Dervel, que levariam uma manhã inteira atravessando a cidade de um lado ao outro, e todos os seus passos assentariam em pedras em bom estado. E nesses dias se podia andar durante semanas e ainda estaria dentro do território de Roma, sujeito à lei de Roma e ouvindo a língua de Roma. Agora, olhe para isto. Fez um gesto com a mão indicando a noite. Só escuridão. E esta escuridão está se espalhando, Dervel. Fecho aspas. A fala acima se refere a um diálogo entre Galahad e Dervel, dois personagens fundamentais para o desenrolar da história. Mas o que é interessante nesse trecho é a ideia da oposição entre uma antiguidade clássica representada aqui por Roma, em sua grandiosidade, e uma escuridão que se avizinha, no caso, possivelmente a chegada da Idade Média. Senhores, o que vocês pensam sobre isso? Olá, caros ouvintes, aqui é o Johnny Tagliatelli, mais uma vez com vocês. A última vez que vocês me ouviram foi no episódio do Jesus Histórico, que inclusive está bem legal, para quem não escutou, escute lá. Mas enfim, hoje nosso assunto aqui é a Idade Média. O Andrew trouxe aí uma obra literária, o romance do Bernard Cornwell, para pontuar essa ideia que passa em algumas obras, sobre o que seria aquele período. E é engraçado porque essa coisa da Idade das Trevas, ela é frequentemente retomada, seja em romances, seja em ficções cinematográficas, em séries, assim como em jogos de videogame. Pontuar a Idade Média como um tempo do obscurantismo, o tempo da longa noite. E é engraçado, porque quando nós falamos de longa noite, para quem aí é fã de George Martin lá e Game of Thrones, a chegada dos mortos-vivos do norte da muralha lá, tinha uma historinha sobre isso, eles trariam exatamente como trouxe no passado uma longa noite, ou seja, um período de trevas. E da mesma forma a Idade Média foi vista durante um tempo, nem sempre foi assim, claro, acho que a gente vai pontuar nesse episódio, como um período de obscurantismo. De obscurantismo por quê? Porque ela marcava como tempo do meio aquilo que foi bom uma vez, aquela antiguidade clássica que era bela, com todos aqueles pensadores e aquela arte que entregaram depois, para os sujeitos do que convenhamos chamar de era moderna, os renascentistas,
que são renascentistas porque deram esse nome a si próprios, né? Eles são os sujeitos do renascimento porque eles estão renascendo, porque estão retomando aquela antiguidade clássica, aquilo que era considerado bom e belo para eles. Essa Idade Média, essa idade do meio, que está entre esse renascer e aquilo que era passível de retomar, essa Idade Média só pode ter sido, então, uma idade das trevas, uma idade marcada pela cegueira da fé, onde a ciência não poderia se desenvolver, onde até a arte era feia. Assim conceberam alguns homens, e vejam como isso está localizado temporalmente, né? E isso conceberam alguns homens da chamada Idade Moderna. Bom, galera, aqui é o Thiago Damasceno. Pegando o gancho que o Johnny falou sobre o período renascentista, né, que via a Idade Média como a Idade das Trevas, quem criou o termo Idade Média foi o Petrarca, né, um humanista italiano, poeta, enfim, um erudito no século XIV. E no século XVII, essa ideia foi desenvolvida na Alemanha e na França, principalmente por um intelectual chamado Christoph Cellarius, ou Keller. E aí colocando, como o Johnny falou, a Idade Média entre dois picos civilizacionais, né? A Antiguidade e aquele momento, o Renascimento. Lembrando que quem a gente chama de medievais hoje não se viam como medievais. Os renascentistas ou humanistas que se colocavam temporalmente depois deles se viam desse modo, e as pessoas, a sociedade anterior a eles, era a sociedade medieval, né? Ou seja, inferior, uma sociedade de transição inferior. Curiosamente, puxando aqui a sardinha para a minha pesquisa, o mundo islâmico medieval, no mundo islâmico essa percepção de Idade Média vai ser diferente, tanto para alguns autores muçulmanos e árabes, quanto para o senso comum, que vê o período medieval como uma idade de ouro do Islã durante o período da dinastia abássida. De fato, houve muitas contribuições culturais nesse momento, não só muçulmanas também, mas daqui a pouco a gente vai abordar mais esse assunto com mais detalhes. Então fica essa ideia bem clara aqui, né? A Idade Média é uma construção, né? Uma construção sobre um tempo, né? Que na verdade diz mais sobre quem elaborou esse conceito do que sobre o período em si. E aí nesse lado ocidental cristão havia mais, né? No século XIV ao XVII, essa ideia de uma Idade Média é um tom pejorativo, né? Idade Média inferior, civilizacionalmente, e no mundo islâmico nem tanto, né? Vista então como um período de apogeu. Bem, como o Thiago e o Johnny já frisaram, a Idade Média, essa grande abstração, ela é uma invenção. Ela é uma invenção que muitas vezes segue certas subjetividades. A ideia, por exemplo, de obscurantismo ligada a ela vem dos renascentistas, como o Johnny já explicou. Bem, para a gente tentar escapar um pouquinho, né, e tentar dar uma definição de Idade Média um pouco mais ponderada ao nosso ouvinte, eu vou ler, né, de um livro do professor Hilário Franco Júnior, talvez um dos maiores medievalistas brasileiros. É um livro chamado A Idade Média e Nascimento do Ocidente. O professor Hilário Franco Júnior diz assim: quando define Idade Média, trata-se de um período da história europeia de cerca de 1 milênio, ainda que suas balizas cronológicas continuem sendo discutidas. Seguindo uma perspectiva muito particularista, às vezes política, às vezes religiosa, às vezes econômica, já se falou, dentre outras datas, em 330, reconhecimento da liberdade de culto aos cristãos, ou 392, o ano da oficialização do cristianismo, em 476, deposição do último imperador romano, e em 698, a conquista muçulmana de Cartago, como ponto de partida da Idade Média. Para seu término, já se pensou em 1453, a famosa queda de Constantinopla e o fim da Guerra dos 100 Anos, 1492, descoberta da América, e 1517, início da Reforma Protestante. Sendo a história um processo, naturalmente se deve renunciar à busca de um fato específico que teria inaugurado ou encerrado um determinado período. Mesmo assim, os problemas permanecem, pois não há unanimidade sequer quanto ao século em que se deu a passagem da Antiguidade para a Idade Média. Também há pouco acordo no que diz respeito à transição dela para a modernidade. Mas ainda, apesar da existência de estruturas básicas ao longo daquele milênio, não se pode pensar, é claro, no imobilismo.
Passou-se então a subdividir a história medieval em fases que apresentaram certa unidade interna. Então, gente, a gente consegue perceber aqui que o professor Hilário Franco Júnior, ele basicamente, né, define a Idade Média dentro dos seus marcos temporais. O que vocês pensam disso, John? A primeira coisa é, essas definições elas são sempre polêmicas, não há unanimidade historiográfica, acho que ela só existe mesmo em uma série de livros didáticos. Por quê? Porque fica mais fácil você uniformizar tudo isso num pacote para ficar melhor explicativo para crianças, adolescentes que estão ali estudando a Idade Média no ensino fundamental e no ensino médio. Fica mais fácil, né, explicar quando você fala lá de queda do Império Romano ou desagregação do Império Romano, né, como alguns autores já defendem hoje em dia. Fica mais fácil explicar, né, para falar das invasões bárbaras e tudo mais, a fragmentação que teria dado origem a um novo tempo, a um novo começo, né, uma Europa mais rural e por aí vai. É sempre muito problemático. Você fala em desagregação do Império Romano, essa desagregação do Império Romano ela aconteceu em quanto tempo? O Andrew estuda isso, mas é claro que não há um marco de ruptura específico para a gente pontuar, né? Você pode falar a deposição do último imperador romano, mas não dá para falar, exatamente porque, como o professor Hilário falou, a história é processo. Ao mesmo tempo, o que é a queda de Constantinopla, né, que seria esse marco, a caída do último Império Romano, né, o Império Romano lá do Oriente. O que a queda de Constantinopla significa para boa parte do resto do mundo no período, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Essas marcas, né, essas datações que a gente tem sobre o que seria essa Idade Média, obviamente elas são muito eurocêntricas, porque, claro, isso desconsidera uma série de outras histórias que estão acontecendo no resto do mundo nesse período, né? E por conta disso, tem também aqueles que colocam essa mudança exatamente na expansão marítima, seria a descoberta do Novo Mundo, que aí com a descoberta do Novo Mundo você tem uma integração que a gente pode colocar agora de global, né? A Europa se expandiu para todo o globo e a partir daí a gente poderia ter realmente uma ruptura. Mas isso é tão engraçado que, por exemplo, o Legoff, que é um dos mais importantes medievalistas que a gente tem, né, e que faleceu não tem tanto tempo, francês, para ele, para uma outra Idade Média, ele entendia, na verdade, como um longo processo muito maior, porque para ele a mudança ela só era caracterizada mesmo com a Revolução Industrial. É uma civilização, e o conceito de civilização é muito importante para o Legoff, porque ele deixa muito claro que ele quer entender a sociedade, é a sociedade da Europa Ocidental, então é a civilização caminhando até chegar àquilo que a gente entende a sua industrialização. Aí sim você teria uma ruptura que marcaria um novo tempo. Antes disso, o que aconteceu nas reformas, né, reforma protestante e tudo aquilo que aconteceu com a descoberta do Novo Mundo também, isso é muito mais uma continuação de uma experiência totalmente medieval. E isso na concepção do Jacques Legoff, desse historiador. Não significa que também a gente concorde com ela nessas caracterizações. Sobre os marcos históricos, eu gosto de usá-los como recurso didático, né, para situar o aluno, alguém com quem eu esteja conversando ali no tempo, né? Mas também tomando cuidado, como o Johnny falou, de não ver o marco em si como uma mudança, tipo a queda de Roma em 476. Foi no dia X, no dia seguinte, estamos na Idade Média. Não pode ver assim, né? Essa história causa e consequência se mostrou que não existe, né? É tudo um processo, uma série de fatores influenciam nos acontecimentos. É até interessante o marco tradicionalmente final da Idade Média, a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos,
guardadas as devidas proporções, comparando aqui por alto, talvez a ascensão dos turcos, a ascensão política dos turcos no Império Islâmico no século IX seja mais importante do que a tomada de Constantinopla no século XV, assim, comparando aqui por alto, né? Guardadas as devidas proporções. E talvez tão importante quanto ou mais sejam as conquistas desses turcos, os seljúcidas no caso, em 1071, ali no final do século XI, as investidas deles contra o Império Bizantino, que vai levar o imperador de Bizâncio a pedir ajuda ao Papa, que isso vai influenciar nas cruzadas, né? Então, só temos esse cuidado, né? Eu acho interessante usar os marcos como recurso didático e de situação temporal, né? De se situar no tempo, mas não podemos ver eles mecanicamente, né? Aconteceu e no dia seguinte já é outra coisa. O Johnny comentou também sobre o eurocentrismo, a ideia de Idade Média, já está claro, né? É a ideia de uma Europa cristã. Só que, curiosamente, esse termo não serve só para a Europa cristã, né? Porque a gente vê uma série de povos e etnias e culturas envolvidas, né? Idade Média vai ter, dentro do mundo cristão, suas divisões, né? Várias etnias, vai ter, o cristianismo não é totalmente unificado, as heresias, e aí tem o mundo africano, afro-muçulmano, que tem a etnia berbere, tem a etnia que os árabes na época chamavam de os negros, né? Que eram os povos abaixo do Saara, os berberes estão acima do Saara, tem também os vikings, os magiares, os húngaros, então os turcos, no caso, os persas, né, onde hoje é o Irã. Então a gente também tem que ter em mente que essa Idade Média, inicialmente esse conceito criado é europeu e cristão, mas ele abarca, no seu período ali, né, tradicional, do século V ao XV, abarca outros povos e outras culturas e muitas religiões e dissidências, né, divisões dentro dessas religiões. Havia o cristianismo oficial e as heresias como o nestorianismo, arianismo, o Islã e suas divisões, sunismo, xiismo, sufismo. Então, à medida que os estudos vão se desenvolvendo com o passar do tempo, a gente vê uma Idade Média cada vez mais diversa. Só para martelar mais algo em relação a essa periodização e para bater na tecla que isso é construção que facilita o nosso entendimento hoje, para a gente analisar aquele tempo. Eu vou retomar, eu peço licença só para fazer uma citação aqui rapidinha do dicionário temático do Ocidente Medieval, do Jacques Legoff e do Jean-Claude Schmitt, onde eles dizem que a Idade Média ela não existe. Esse período de quase 1000 anos que se estende da conquista da Gália por Clovis até o fim da Guerra dos 100 Anos, e veja que eles já colocam uma outra periodização específica, é uma fabricação, uma construção, um mito, quer dizer, um conjunto de representações e de imagens em perpétuo movimento, amplamente difundidos na sociedade, de geração em geração, em particular pelos professores do primário, para dar à comunidade nacional uma forte identidade cultural, social e política. Mas essa marcação, né, essa datação, ela vai dar esses ingredientes, né, esse tom de comunidade nacional, de identidade cultural para quem? É claro que vai ser para essas nações europeias. E por isso, né, como vocês puderam ver através, né, dessa explicação do dicionário, e por isso a Idade Média, que até nós aqui no Brasil estudamos durante muito tempo, foi muito mais uma Idade Média francesa e inglesa. Bem, muito interessante, gente. E aí o ouvinte já começa a ter noção de como é a comunidade dos historiadores. Não há consenso. A gente já viu aí diferentes datações que marcam o início e o final. Saindo dessa questão, eu queria convidar, né, o Johnny e o Thiago a uma conversa sobre a mudança da própria ideia de Idade Média. Além dessa questão da mudança dos marcos cronológicos, o próprio significado de Idade Média ele foi se alterando no transcorrer dos séculos, ou desse grande período, né, dessa grande massa de anos, né, desse milênio, desse quase milênio. Por exemplo, no século XVII, quando é criada a ideia de renascimento com o Giorgio Vasari, a ideia ela tinha um sentido filológico
artístico. Por quê? Porque o Vasari, como representante daquele renascimento, daquela ideia de renascimento, ele estava buscando recuperar, não é, a antiguidade clássica. E isso é importante. O John falou do eurocentrismo, da historiografia. Essa própria ideia de renascimento ela é bastante eurocêntrica. Por quê? Porque ela é uma tentativa de retomada da antiguidade clássica. O que significa isso? É uma tentativa de retomada da Grécia Antiga e da Roma Antiga. E não de toda a história grega e não de toda a história romana, né? Mas daquela história selecionada, daquela Roma do final da República, do Império, do Principado, ou da Grécia de Atenas. Ou seja, é só uma seleção. Mas enfim, naquele momento, então, né, a Idade Média ela nada mais era do que um período de obscurantismo que, de certa forma, fez com que a cultura, né, clássica hibernasse por 1000 anos. Nesse próprio, vamos dizer assim, né, com o transcorrer dos anos, né, o famoso Christoph Keller, eu não sei como se pronuncia, né, ele vai lançar, ele vai literalmente chamar a história, esse grande período de história medieval, aquilo que estava no meio, né, já consolidando aquela posição de Petrarca. No século XVIII, século em que a gente vai ver a ascensão do iluminismo, das ideias iluministas, as ideias anti-aristocráticas e anticlericais estavam muito fortes. Então, a Idade Média, naquele século, principalmente na segunda metade do século XVIII, vai ser muito associada vamos dizer assim, a um confronto entre filosofia, ou melhor, entre razão e fé, entre igreja e razão. E aí a gente vai ver um grande menosprezo à Idade Média. Esse século XVIII, o século da ascensão iluminista, vai ser então um período de grande desprezo por esta Idade Média. Depois, né, no século XIX, né, e aí a gente vai ver o romantismo aparecendo forte, a ideia de Idade Média vai mudar. E a gente vai ver um movimento de nostalgia em relação à Idade Média. Como diria o filósofo Neymar, saudade daquilo que a gente não viveu. Boa. Né? O que significa essa nostalgia? Né? Os românticos vão buscar, na Idade Média, a origem das nacionalidades. E quando eu falo de nacionalidades, estou falando de nacionalidades dentro dos estados nacionais europeus que estavam, né, se consolidando naquele século XIX. E aí a gente vai perceber essa influência, por exemplo, em várias obras, né, literárias. Se a gente lê de Goethe a Walter Scott, a gente vai perceber essa grande inspiração numa Idade Média idealizada, uma Idade Média bucólica, de heróis, né, de grandes heróis nacionais, de afirmação dos nacionalismos. E vamos dizer assim, essa idealização da Idade Média chega mesmo na historiografia com o Thomas Carlyle. Claro, a gente vai ter historiadores que vão mudar de posição. Pega o Michelet, é um historiador ali que no transcorrer da produção dele, ele vai passar de uma Idade Média mais idealizada, mais bucólica, mais positiva, se a gente pode dizer assim, para uma Idade Média negativa. E aí isso, né, a gente vai perceber que a gente vai de um pessimismo para uma exaltação. Até que a gente chega no século XX. A história se consolida como ciência no século XIX, mas no século XX ela passa por grandes transformações. E é no século XX em que os historiadores, principalmente depois da década de 30, eles passam a tentar ver a Idade Média com outros olhos. Com o professor Lário Franco Jr., ele fala que os historiadores passam a ver a Idade Média com os olhos dela própria, não com os daqueles que viveram ou vivem em outro momento. Então, esse percurso até o século XX mostra a Idade Média, então, ela é, em último caso, né, um referente, uma ideia que vai mudando de significado. Não é isso, John? Sim, vai mudando de significado. E interessante que você citou o Michelet. O Michelet não só isso, né? Ele não só muda de posição. Inicialmente ele é um tanto romântico para se referir à Idade Média. E depois ele já adota, né? Quando ele vai voltar a essa obra, ele adota um tom mais sombrio em relação à mesma.
Mas o Michelet ele tem alguns outros problemas que a gente pode pontuar hoje também. Até é importante falar isso porque ele influenciou toda uma escola, né, historiográfica. Ele fez uma série de adeptos, da forma que ele abordou a Idade Média. Mas entre algumas coisas, o Michelet dizia que ele estava indo aos arquivos e utilizando fontes que até então nunca tinham sido publicadas pela imprensa. Lembrando que o pai de Michelet, né, ele já trabalhou com isso, deu problema, faliu, mas ele tinha essa vivência do que era o ambiente da imprensa ali no século XIX. Mas, enfim, o Michelet ele faz questão de ressaltar isso, de afirmar: eu trouxe fontes que ninguém até então utilizou para falar dessa Idade Média. O problema é, não adianta você também abordar fontes que ninguém utilizou se, no próprio Michelet, como historiador, havia um vício palpável na sua discussão, que seria que ele deixava as opiniões dele sobrepujar muitas vezes o seu relato. Então não adiantava o que toda essa documentação nova falava se o Michelet colocava na verdade muito mais daquilo que ele entendia, lia, concebia e qual que era a posição dele em relação ao tema do que o que o próprio documento diz em si. E isso é muito importante, porque é importante para a gente retomar um outro ponto do trabalho e do métier historiográfico, quando vai lidar com um tempo, né, um tempo mais escasso em termos de documentação do que se formos falar da história contemporânea, onde há excesso, mas um tempo onde a documentação é mais escassa, onde o historiador vai lidar com algo mais lacunar, né, Wendel, se a gente fala de história antiga, história medieval, nós vamos sempre lidar com lacunas. É difícil, há essa ausência, né, de vestígios, de documento. Por quê? Porque já começa exatamente dessa distância temporal que há de nós, né, desse tempo. E falando desse métier historiográfico, quando a gente lida com isso, é importante frisar que se o Michelet ele deu muito espaço para aquilo que ele próprio pensava, para as opiniões dele, para abordar esse tempo, era a própria imaginação dele. Quando a gente vai abordar um tempo desse hoje, principalmente com a escola historiográfica dos análises, com o que o Legoff fez, a ideia é que é melhor entender como aqueles sujeitos que viveram naquele tempo, aqueles medievais, como eles mesmos propuseram as soluções específicas para os seus problemas específicos. Não é nós. Né? A gente tem que tirar esse véu contemporâneo de entender esses personagens ou aquele tempo sobre a nossa lógica, sobre aquilo que a gente espera no nosso tempo. A gente tem que ver como aquilo que eles faziam estava inserido numa lógica própria, numa lógica deles, onde eles mesmos, aqueles sujeitos, atribuíam seus próprios sentidos. Se a gente for falar, por exemplo, de uma história dos conceitos, vários dos sentidos que sujeitos daqueles tempos deram para certos termos, para certas palavras, obedecia a certas lógicas próprias. Então nós temos que ir nesse documento e respeitar como esses sujeitos, esses personagens viram aquela sua realidade, que é uma realidade um tanto diversa da nossa. Pois bem, John, você falou um pouco aí da historiografia, né? E aí para a gente continuar, eu me lembrei da professora Regine Pernot, naquela obra dela, O Mito da Idade Média. Ela lembra que, né, se não me engano, ela escreve o livro na década de 1970, e ela diz que, naquele momento ainda, quando alguém queria fazer um comentário pejorativo sobre alguma coisa, dizia que essa coisa, né, que a gente não vivia mais na Idade Média, ou que tal ato era um retorno à Idade Média, né? Ou seja, tentando valorar negativamente a Idade Média. Tiago, o que você pensa sobre isso? Sobre essa ideia de tentar valorar, seja positiva ou negativamente, a Idade Média? Bem, eu vejo que essa ideia de valorar negativamente ainda é uma herança, né, do Renascimento, do Iluminismo. Essa herança no sentido que eu falo de modo de pensar essa Idade Média.
Porque quando você vai ver todos os tempos nessa categorização, antiguidade, idade média, moderna, contemporânea, eles têm um padrão e têm os ditos avanços e retrocessos, né? Todo tempo tem isso. Não é essa ideia de história linear caminhando para o progresso, é uma ideia recente, né? Do iluminismo, ali, século XVII e XVIII. E você vê falsa, né? Século XX, né? Século que o homem vai à Lua, meu Deus, é um sucesso, tem 2 guerras mundiais catastróficas, né? Então, todo período tem seu avanço e seus retrocessos. Essa ideia de ver um período como mais iluminado ou mais escuro que outro diz mais sobre o presente, né? São expectativas nossas, né, de homens e mulheres do presente sobre o passado, sobre tempos do passado. E é até engraçado isso, que se a gente for ver nessa visão linear, quando se fala isso é medieval, nessa lógica linear deviam falar isso é coisa da antiguidade, né? Perdão aí, Wender, que você pesquisa a antiguidade. Mas se você ver nessa linearidade, o medievo então, está acima, é melhor que a antiguidade, né? Mas mesmo assim, aí vem de novo a ideia da herança. Como se construiu muito isso, que é a Idade Média e a Idade das Trevas, então o período pior não é o antigo e nem a dita pré-história, né, que vieram antes. É a pobre coitada, entre aspas, da Idade Média mesmo, que não tem para onde escapar, né? É consolidado no senso comum até hoje isso, né? De período ruim, né? Então, Tiago, você acha que quando a gente quiser se referir ou sei lá, achincalhar o ministro da Educação, o Weintraub, a gente deveria dizer então que a gente está voltando pro Paleolítico? Acho que está mais perto. Perdão, me desculpem, homens de Neandertal ancestrais, mas acho que está mais perto mesmo. Então, nessa coisa de valorizar ou negar o passado, retomando tanto que você falou, Thiago, quando que o Entro também estava dizendo antes da gente abordar lá Michelet e tal, mas realmente, né? As pessoas costumam ter essa perspectiva 880 e não é assim que funciona a história. Não é só boa ou ruim, a realidade é complexa. Então não dá para valorizar em excesso um outro tempo ou simplesmente negar qualquer contribuição que ele deu para a gente. É óbvio que a Idade Média legou para a gente uma série de permanências, depois nós vamos falar mais sobre isso. Claro que não foi só um período de trevas, de obscurantismo e que o conhecimento ficou fadado ao esquecimento. Isso é um absurdo. Não ficou. E sobre a gente estava falando dos renascentistas, sobre como eles deram essa ideia de Idade das Trevas para aquele tempo, retoma a Antiguidade Clássica, mas aí o Andrew puxou também a questão dos românticos, né? Ali no século XIX, como que essas pessoas, né, já leram a Idade Média como aquele tempo do heroísmo, como o tempo do amor cortês, e todos aqueles ideais de cavalaria que a gente que a gente viu durante muito tempo sendo adaptado principalmente em romances, né? A gente tem lá um Tristão e Isolda, por exemplo. Mas enfim, eu só queria falar que sobre essa periodização, né, sobre essa Idade Média ser uma Idade das Trevas durante 1000 anos, isso também não é de comum acordo mesmo entre os homens que a gente pode situar ali dentro daquela perspectiva do Renascimento, ou do humanismo. Por exemplo, o próprio César Barônios, que publicou todo um conjunto documental muito importante na época da Reforma Protestante, que ele era um membro do oratório, da Ordem do Oratório, da Igreja Católica. Ele publicou uma série de documentos pontifícios da Idade Média, dos documentos do Sacro Império Romano, e por aí vai. E o César Barônio, ele pontuava que o que poderia ser chamado de Idade das Trevas, e veja que ele retoma essa ideia, né, de que foi um período de Era das Trevas. Só que onde ele a situa é um pouco diferente, porque para ele a época tumultuada, que poderia ser rotulada como uma Era de Trevas, seria do século V ao século IX, porque na concepção dele, o que marcava esse período como obscuro não é, na verdade, essa coisa da arte, do conhecimento, é pela ausência de vestígios, a ausência de documentos desse período entre os séculos V e IX, que fazia com que fosse difícil
e por isso obscuro, era de trevas, estudar e ler o que aconteceu naquele período. Ainda mais para ele que era um intelectual de seu tempo, que publicou tantos documentos da era medieval. Bem, a gente já começou então a problematizar a própria ideia de Idade Média, só que eu queria entrar agora, parafraseando o famoso historiador Kleghoff, eu queria falar de uma outra Idade Média. Então a gente já começou a problematizar, já foi de periodização, mas como a gente está acostumado, esse discurso da Idade Média como idade do obscurantismo, ele é muito forte. Eu gostaria de pedir a vocês que nos fornecessem exemplos a respeito de grandes criações ou estruturas ou correntes de pensamento medievais que foram importantes e ainda o são no mundo contemporâneo. Johnny, o que você pode nos falar dessa outra Idade Média, por uma Idade Média que foge um pouco desse obscurantismo, que é tão forte nos meios de comunicação, na literatura, no cinema? Então, Andrew, é importante. É engraçado que até hoje, até na imprensa, até de figuras que a gente entende como... Teria que ser intelectual, teria que estudar. Até na imprensa a gente vê ainda alguns jornalistas chamando uma pessoa que eles consideram retrógrada de medieval. Ainda puxam muito isso, A gente vê isso numa série de medievais, como se fosse um qualificativo, específico para se referir a quem é uma pessoa muito difícil, como o ministro da Educação, como o chanceler, esses caras aí. Mas, enfim, eu concordo que eles são realmente retrógrados, que eles são realmente muito difíceis, mas o qualificar como medieval já é problemático. Por mais que a gente tenha esses usos políticos em relação à Idade Média absurdos aí, como aqueles que a gente retomou no nosso episódio 2, o de apropriações políticas. Qualquer coisa vocês escutam lá, para quem ainda não ouviu. Mas enfim, Andrew, respondendo a sua pergunta, eu quero retomar aqui de novo o Kleghoff, onde ele diz, ele que critica os dois polos, Ele que é um cara que critica tanto aqueles que denigrem a Idade Média quanto aqueles que a romantizam, diz o seguinte: este é o momento da criação da sociedade moderna, de uma civilização moribunda ou morta sob suas formas camponesas tradicionais, mas viva pelo que ela criou de essencial nas nossas estruturas sociais e mentais. Ela criou a cidade, a nação, o Estado, a universidade, o moinho e a máquina, a hora e o relógio, o livro, o garfo, o vestuário, a pessoa, a consciência e, finalmente, a revolução. Isso é um prefácio da obra dele para uma outra Idade Média e, querendo ou não, ele acaba sendo deveras romântico, de novo, aquilo que ele tanto critica, que a Idade Média criou muita coisa e que legou muita coisa para nós hoje, o que justifica a gente ter que estudar qualquer temporalidade humana, porque a história é processo, isso é um fato. Ela legou, realmente. E lembrem disso, a história é processo. Enfim, que ela legou muita coisa, legou. Realmente a universidade é uma criação medieval. E, na verdade, nem uma criação do Ocidente medieval, O Tiago entende melhor do que eu isso. Mas no Ocidente medieval, ela chegou ali por volta do século XII, Você tem, dentre as primeiras universidades, a Universidade de Bolonha, depois tem a Universidade de Paris, de onde sai muitos homens de saber do medievo que depois vão vender os seus serviços para as cortes régias, para as cúrias episcopais, para nobres. Por quê? Porque são profissionais da escrita, são pessoas que formaram na ciência jurídica. Essa sociedade é uma sociedade que valoriza muito o direito. Então, esse pessoal estuda na universidade o direito canônico, pois o direito civil, e eles vão vender os seus serviços. É uma sociedade que valoriza a escrita, que valoriza a publicação
principalmente para os sujeitos de poder, né? Valoriza a publicação dos atos que caracterizam a vontade. E é uma sociedade, a vontade de um monarca, a vontade de um bispo, e é uma sociedade que desenvolveu uma série de ideias que, é claro, que foram aprofundadas durante o tempo. Que é um exemplo, ideia de bem comum. Como vários medievais trabalharam bastante, e aqui eu posso citar, por exemplo, João de Salisbury, no século XII, como vários medievais lidaram com o que seria o bem comum. Trabalharam como que um príncipe, como que um sujeito que figura numa posição de poder, ele não poderia ser um tirano, que ele teria que cuidar daquelas pessoas que estavam sujeitos ao seu poderio, aquelas pessoas que eram os seus vassalos. Um príncipe, segundo vários pensadores medievais, tinha que ter o compromisso com a equidade e com a justiça. Claro que nós poderíamos dizer aqui que esses caras estavam retomando, por exemplo, um Aristóteles, mas não, os medievais, até porque no século XII a obra do Aristóteles que trata disso ainda não estava sendo lida nas universidades, mas os medievais deram alguns sentidos específicos para essas ideias, né? Para a ideia de bem comum, por exemplo. E fundiam, claro, alguns pensadores clássicos, né? Tanto de Grécia quanto de Roma, né? Liam Cícero, liam Sêneca, fundiam esses caras com toda a exegese bíblica. E nisso que eles conseguiam dar toda a fundamentação para todas essas ideias que eles tinham de uma sociedade que poderia ser mais justa e ordenada. Veja bem, justa e ordenada. É o que muitos pensadores, né, que lidaram com a questão política no medievo idealizaram. É claro que idealizar não significa que isso vai, de fato, acontecer, né? É como o Tiago estava falando. Em qualquer tempo que a gente for lidar, qualquer tempo ele é marcado por idas e vindas. Então o Johnny já apresentou algumas das inovações, das novidades medievais. E só lembrando, isso não é um ídolo das origens. É só a gente reconhecer que certas coisas ali, é só tentar realmente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas passando agora a palavra para o Tiago. Tiago, você falou, né, que aquele período que a gente compreende como a Idade Média na Europa no mundo muçulmano, no mundo islâmico, também conhecido como a Idade do Ouro, o período do ouro. Você poderia falar para a gente um pouco sobre as grandes ações, as grandes inovações daquele lado vamos dizer assim, daquela parte oriental, e eu faço a provocação aqui, né, Oriente, orientalismo. Você poderia nos falar um pouco sobre as grandes inovações daquele lado, que é geralmente visto como um lado atrasado, mas que, por exemplo, na Idade Média foi vanguardista em muitos pontos? Vamos lá, então. Usando, quando a gente pensa nas categorizações Ocidente e Oriente, nesse caso aqui há uma fusão, um intercâmbio cultural muito intenso entre sujeitos ditos orientais e ocidentais, né? Vou começar aqui na questão da civilização islâmica com o papel. O papel foi inventado pelos chineses em 105, mas até 751 era monopólio chinês. Houve uma batalha em 751 de chineses contra árabes, então os árabes ganharam, capturaram alguns artesãos e dominaram a tecnologia de produzir papel. Então, desde o final do século VIII, os árabes começaram a confeccionar livros com papel, né? Não mais com pergaminho, que é feito de couro. O papel é mais barato, a produção. E aí houve uma grande difusão de livros. Esse era o período da segunda grande dinastia do mundo islâmico, né? A dinastia Abássida, que reinou aí de 750 a 1258. Foi destronada, ou melhor, não destronada, né? Bagdá, a capital, foi conquistada pelos mongóis, né? Entrando aí mais um ator étnico, né, nessa Idade Média. E aí não chega a ser um consenso, mas disse muito que a Idade do Ouro do Islã são século 8 ao 13. Culturalmente até pode ser, mas politicamente nem tanto, porque esse califado abássida ele não ficou muito tempo centralizando o poder, né? Os governadores regionais na Península Ibérica, Norte da África, Egito, foram proclamando suas independências, ficando mais autônomos e se declarando califas. E aí, com o tempo, o califa de Bagdá ficou sendo mais uma referência formal de autoridade do que a autoridade política de fato.
Até porque também nesse período os turcos ascenderam politicamente e militarmente nesse mundo islâmico. E aí a contribuição desse mundo islâmico, sempre em contato com esse mundo cristão ocidental. E aqui eu não estou falando que o mundo cristão não teve contribuições, teve sim, e nem que o mundo islâmico não tem mais contribuições. Só estou fazendo um recorte nesse mundo islâmico medieval. Em primeiro lugar, os sábios muçulmanos, eles foram responsáveis em receber e transmitir a filosofia dos gregos antigos para o Ocidente. Eles traduziam as obras do grego para o siríaco, primeiramente, lá no século VIII. O siríaco é uma língua semita, parecida com o árabe ou hebraico, hoje extinta, e do grego para o siríaco traduziam para o árabe. Com o tempo, traduziam do árabe direto para o grego. E depois os cristãos traduziam do grego primeiro para o siríaco, depois para o árabe, depois do grego para o árabe, depois os cristãos foram traduzir do árabe para o latim. Então muita coisa, como Aristóteles, Platão, chegou aos cristãos europeus via essas traduções dos árabes, dos muçulmanos, mas também cristãos e judeus participavam dessas traduções. Porque o árabe era uma das línguas, né, da cultura da época, né, como assim se fala, da alta cultura, né, do grande conhecimento, assim dito de forma mais geral. E aí se destacam dois filósofos muçulmanos, né, o Ibn Sina, conhecido no Ocidente como Avicena, falecido no século XI, e o Ibn Rushd, conhecido como Averroes, do século XII. Ambos influenciaram a filosofia, principalmente a escolástica, principalmente São Tomás de Aquino. Então fica aí esse dado bem interessante. O Avicena, a gente tem que lembrar que esses eruditos não eram especializados como os intelectuais de hoje. Eles eram os polímatas, eles dominavam várias áreas, né? Isso desde a Grécia Antiga, né? Eles dominavam política, filosofia, medicina, botânica. E aí o Avicena se destacou muito na medicina, tanto é que o seu manual de medicina, chamado Cânone da Medicina, foi usado por muito tempo nas universidades islâmicas e cristãs também. O Johnny falou da Universidade de Bolonha, uma das primeiras que surgiu, mas algo semelhante surgiu antes na cidade de Fez, onde hoje é o Marrocos. Esse centro de estudos, essa universidade, chamava Madrasa Al-Qarauni, fundada em 859 em Fez, por uma mulher, inclusive, Fátima Al-Fihri. Ainda não encontrei muita coisa sobre ela. Essa instituição europeia já era chamada de universidade. O mundo islâmico chamava de madrasa, né, que é o local de estudo religioso. Só que naquela sociedade, o erudito estudava não só religião, mas também astronomia, física, matemática, gramática, poesia. Então, todo esse ensino considerado superior, mais avançado, se ensinava na madrasa. Então, a gente pode sim entender a madrasa como uma universidade. E nessa madrasa de Fez, a Al-Qarauni, estudaram personalidades famosas do medievo, como o judeu Maimônides, o próprio Averroes e até o Papa Silvestre II. Também havia muita do intercâmbio que eu falei. Tem uma questão muito interessante, um geógrafo chamado Al-Idrisi. Ele é do século XII, nasceu em Córdoba e viveu na Sicília. Ele foi morar na Sicília a convite do rei cristão Roger II. E aí o Al-Idrisi, ele viajou e estudou muitas obras, né, como dos gregos, e fez uma representação do globo numa bola de prata de 400 quilos, e suspeita-se que o Colombo usou os trabalhos do Al-Idrisi, né, e outros navegantes também. Então é isso, essa idade de ouro, não é tão idade de ouro assim em termos políticos, né, não havia uma centralização, mas havia sim uma posição política da dinastia abássida de incentivar o conhecimento. E por quê, né? Primeiro, a cultura árabe sempre valorizou as letras, né, o conhecimento. A língua deles, eles sempre valorizaram muito, desde antes do Islã. Com o Islã e o Alcorão, valorizaram ainda mais, porque, por exemplo, para fazer um paralelo, no cristianismo a revelação é o próprio Cristo, no Islã é a língua, é o Alcorão. E ele, em árabe, ele é muito bonito, ele é rimado, ele tem muitas metáforas, vários assuntos também, né? Desde código civil e normas sociais à poesia. Então eles têm essa valorização desde cedo do saber, da ciência. E para a dinastia abássida era interessante patrocinar eruditos. Por quê? Era interessante conhecer as fronteiras do seu império, conhecer os seus súditos, né, que eram de várias etnias, conhecer a língua desses súditos para se legitimar, né, fazer propaganda da dinastia na língua desses súditos, conhecimentos agrícolas, né, saber o melhor período para plantar e para colher,
conhecimentos arquitetônicos para construir monumentos. Monumentos a gente sabe que divulgam poder, monumentos são propagandas políticas, né? Grandes construções são isso. E até coisas assim que a gente pode desprezar, como por exemplo os califas abássidas, patrocinaram muito os sábios hindus, porque os hindus eram muito versados em matemática e astronomia e sabiam prever eclipses. Então, era importante para um poder político saber quando o eclipse ia acontecer, até para evitar caos social, por exemplo, né? Esses califas abássidas, essa dinastia também patrocinava viajantes, conhecer outros territórios, saber quem poderia ser aliado ou inimigo. Então, houve nesse período toda uma política de saber, claro, também fazia parte daquela cultura, né? A valorização do conhecimento, mas também havia todas essas questões políticas, esses benefícios políticos que a dinastia abássida teria, né? Patrocinando eruditos. E aí as cidades islâmicas começaram a ter grandes bibliotecas, muitas de uso público, com locais para fazer cópia dos manuscritos. E um marco disso foi no período do califa Al-Mansur, que ele governou de 754 a 775, que ele criou uma instituição chamada Casa do Saber, ou Casa da Sabedoria, em Bagdá, que a Casa da Sabedoria era uma grande biblioteca, era um centro de tradução para onde convergiam vários eruditos, judeus, cristãos, muçulmanos, zoroastristas, né, ali da região da Pérsia, onde hoje é o Irã, e hindus também. Então, essa dinastia, politicamente, ela se fragmentou, não conseguiu exercer autoridade centralizada por muito tempo, mas para alcançar seus objetivos políticos, que eu já citei, ela teve toda uma política de incentivo às ciências da época, né, de patrocínio a intelectuais e instituições de tradução e estudo. Certo. Então a gente já conseguiu perceber aqui que a Idade Média não tinha esse imobilismo, ela tinha uma certa dinamicidade, até porque a gente está falando de um período de quase 1000 anos. O Tiago falou, por exemplo, das heranças, né, ou melhor, das ações ocorridas no mundo islâmico. Né? Eu lembro ao ouvinte também dos algarismos arábicos, né, que chegaram naquele espaço que a gente conhece como Europa, ali por volta do século X, etc. e tal. O John lembrou das universidades, lembrou de vários objetos, né? Você que aí em casa, como eu, usa óculos, né, saiba que essa é basicamente uma criação medieval. E aí a gente pode ir até para outras, né? Se a gente pega a União Europeia hoje, muitos dos países da União Europeia ainda são monarquias. Tudo bem, hoje são monarquias constitucionais, um modelo completamente diferente, mas as monarquias europeias surgem de fato ali na Idade Média, esse modelo, né, político. Tem até o Jacques Legoff até escreveu, né, uma obra chamada As Raízes Medievais da Europa, em que ele vai tentar defender que existe ali de fato, né, um elemento, uma cristandade que vai dar de fato, né, origem àquilo que a gente entende hoje de Europa. O professor Hilário Franco Jr., né, vai inclusive defender, né, no nascimento do Ocidente, ele que estudou com Legoff um tempo, que a União Europeia ela parte de um modelo de construção coletiva, né, de identidade europeia, que bebe muito, né, daquela criação medieval, ou seja, aquela ideia daquele modelo de cristandade, uma identidade europeia profunda, mas com especificidades locais. Mas enfim, então a gente consegue perceber que a Idade Média é muito mais do que esse período de obscurantismo, né, o que na verdade ela não é esse período de obscurantismo, mas a gente tem que tomar cuidado também para não ultrapassar e ter sempre uma leitura ponderada. A Idade Média é um período importante, não é o mais importante, mas não é o menos importante da história da humanidade. Ele tem eventos muito importantes e outros menos. Vocês gostariam de completar alguma coisa? E essa coisa da igreja, né? Isso não é muito uma idade marcada toda pela fé. Aí você me pergunta isso, né, meu caro colega? E eu te digo o seguinte. Lembra do que a gente estava falando sobre o desenvolvimento do saber, sobre o surgimento das universidades? Então, tudo isso surgiu dentro desse ambiente religioso. A gente não pode uniformizar tudo isso também dentro de um pacotinho fechado. O cenário medieval, né, dessa Europa ocidental, importante pontuar isso, esse mundo era um mundo teológico-político. Fé, né, religião, o cristianismo ali
e os poderes, isso tudo estava sempre junto e misturado. Qualquer tipo de formulação, em qualquer tipo de concepção. Só que, nessa coisa de um pacotinho fechado, é bom vocês lembrarem que surgiu uma série de movimentos populares durante a Idade Média que pensaram também algumas coisas diferentes, né, que depois foram rotulados como heresia. Mas que, claro, não tiveram aquele choque, não quebraram em outra coisa, em algo particular, como depois vai acontecer na Idade Moderna, como a Reforma Protestante. E só para pontuar mais algumas coisas, né, específicas em relação a essas criações, por causa do florescimento urbano na Idade Média, principalmente ali, a partir do século XII, além dessa coisa das universidades, por causa do trabalho, por causa do surgimento e do fortalecimento de outras figuras, como o caso do burguês, né, por causa do mercador, o comércio mais intenso por causa dessas cidades que estão se expandindo, que estão crescendo, você vê uma necessidade na Idade Média cada vez mais preemente, a partir daí, de domesticar o tempo. E nessa domesticação do tempo, é claro que figuras de saber, principalmente de dentro da igreja, eclesiásticos, trabalham também em prol disso. Por quê? Porque você tem um mundo do trabalho. E por causa do mundo do trabalho, por causa dessa sociedade cada vez mais urbana, você precisa controlar o tempo. E isso favorece a criação de mecanismos de controle do tempo, como vem ser mais tarde o próprio relógio. Você precisa marcar, né, quanto tempo essas pessoas dedicam a essas funções, a esses trabalhos. E isso que está tão presente na nossa sociedade hoje, isso é uma invenção do medievo. Vocês entendem que é uma série de construções que nós herdamos e muitas vezes não problematizamos. Complementando, já ficou bem claro, né, que essa Idade Média é uma construção que, bem utilizada ali criticamente, nos ajuda nos estudos. E tomar cuidado com o determinismo. Como o Johnny falou da religião e conhecimento, eu lembrei aqui da ideia que se tem de religião e ciência separada. Quando isso, pelo menos no mundo islâmico medieval, entendendo a ciência para eles, não era assim, exatamente assim. Os árabes ficaram tão extasiados com o Alcorão, pela poesia, pela estrutura linguística dele, que eles queriam entender essa mensagem divina. E quando entraram em contato com a filosofia grega, eles estudaram os gregos, traduziram para quê? E eles acreditavam que a lógica, a tradição da lógica grega, iria ajudá-los a entender o Alcorão, ou seja, a lógica de um povo que nem era da religião deles, né? Então você via aí essa intenção desses eruditos muçulmanos em usar filosofia grega para entender um livro religioso, né? Já aí distancia do determinismo. Ciência e religião são contrárias. Mas, claro, era a ciência dentro daquele sentido, né? Não é a ciência, não vamos entender essa ciência como a gente entende hoje, né? A ciência exata, como a física e a astronomia, né? Dentro daquele período eles viam isso, né? Que essa ciência poderia ajudá-los, né? A filosofia poderia ajudá-los a entender melhor sua religião. Mas claro, isso que nós estamos problematizando aqui, de forma alguma é para transformar também a Idade Média num período áureo, né? Por causa dessas criações, por causa dessas invenções. Não é também, tem muita coisa, como em qualquer tempo, muita coisa ruim que aconteceu, né? Vinganças privadas, banditismo generalizado, mais difícil de ser controlado. Esse tipo de coisa também é algo próprio daquele mundo medieval. E até por isso o desenvolvimento do direito ele vem ser algo a tentar dar um certo ordenamento para essa sociedade, né? Desenvolver isso para dar um melhor ordenamento para essa sociedade, porque é claro, é difícil controlar. Aí por isso alguns autores adoram falar, por exemplo, né, quando eles veem um rei forte, um monarca que eles acham que foi melhor do que outros, eles falam, não, aquele cara foi um centralizador, ele fez uma política mais incisiva, conseguiu dar mais coesão para aquele rei, e aí vocês veem por aí muitos autores falarem, por exemplo, até do surgimento de uma identidade nacional na Idade Média. Calma, meu caro, calma, minha cara. Isso já é muito mais problemático, né? Falar de identidade nacional é muito mais responder a um anseio moderno
né, ou contemporâneo do sujeito que quer puxar essa memória nacionalista e essa coisa, é muito mais romântico do que falar que isso de fato existia na Idade Média, né? Então, é sempre naquela ideia de avanços e recuos, e é melhor falar em picos de centralidade uma hora ou outra do que falar que surgiu identidade nacional ali e por aí vai. Mas, enfim, Idade Média, caça às bruxas e todas essas coisinhas a mais que a gente tem aí, que isso é idealizado em cinema e tudo. Olha, gente, por exemplo, vocês que adoram aí o tema da... Adora não no sentido de gostar do que foi feito, claro, né? Mas vocês que curtem aí um tema da Inquisição, por exemplo. A Inquisição, ela surgiu na Idade Média. Ela é medieval. Mas a Inquisição medieval, só para dar um dos N exemplos que a gente tem, é diferente na forma como atuou em uma série de questões de como surgiu daquilo que fez uma Inquisição moderna. A Inquisição, que trabalhou na época da Reforma e da Contra-Reforma, foi muito mais intensa em relação a número de pessoas que executaram, que torturaram, do que aquela propriamente medieval. Então a gente tem que sempre ponderar uma série de questões, e é óbvio que essa instituição ela não tem nada de bonita, então não né, a Inquisição em si. Não é algo também que é passível de, por exemplo, dando aula numa escola, de ser romantizado, mas é pontuar essas problemáticas, né? Que a gente sempre coloca o medievo como a baliza da catástrofe, né? Do que aconteceu de pior. É sempre, né, levar em consideração todos esses aspectos. Tem uma questão para todo mundo. Acho que o ouvinte vai pensar nela também. Como não havia essa ideia de nação na Idade Média, né? Quando se põe isso é anacronismo. Um senso de pertencimento coletivo seria a religião? Ou talvez os medievais nem pensassem sobre isso? Bem, ou seria um senso mais regional? O que vocês acham? Não, o Hilário defende que a cristandade ela é um dos elementos que vai dar uma ideia de, vamos dizer assim, de unidade dentro dessa grande disparidade, dentro dessa grande pulverização de pessoas, né? Ela é um elemento forte. O próprio latim, né, como uma língua quase continental, né, apesar de a gente não poder definir isso, mas utilizado nas instituições, na chancelaria, etc. e tal, nas chancelarias, são elementos. Os próprios medievais dão um nome para isso. Societas Christiana. Os medievais da Europa Ocidental, principalmente pensadores de dentro da igreja, é a sociedade cristã. E a sociedade cristã, ela abarca tudo e tem uma figura que é cabeça-chave dessa sociedade, o Senhor Papa. O mundo islâmico é a língua árabe mesmo, que é a língua litúrgica da religião e a língua cotidiana, com seus dialetos, e a religião e a autoridade formal, que seria o califa Abbas, mas a autoridade política, né? Autoridade religiosa, cada região teria a sua. Não há uma centralizada única como o Papa. Caro ouvinte, aqui no Brasil, algumas coisas mudaram, principalmente dentro do ambiente universitário, muito mais do que nas escolas, na hora de se estudar a Idade Média. Porque lembra que a gente falou dessa coisa de que a Idade Média é predominantemente inglesa e francesa, aquela que era estudada nos manuais didáticos. Isso tem mudado, por quê? Porque a nossa maior herança, ela vem de onde? Eu digo maior herança de um período medieval, não maior herança total, né? Porque a gente não pode cair no eurocentrismo e desconsiderar todas as outras identidades que convivem aqui conosco, que é a herança de várias etnias. Mas da medieval, a nossa herança é ibérica, né? Do período medieval. Quem veio para cá colonizar essas terras foram os portugueses. Então, cada vez mais no ensino aqui no Brasil, os professores estão tendo consciência disso e trabalhando a história medieval ibérica com muito mais intensidade do que lidar com essa história medieval inglesa e francesa. Mas a história medieval ibérica, a portuguesa sobretudo, por causa dessa questão da herança, que começa pelo quê? Pelo nosso idioma, né?
falamos português e o vernáculo o português arcaico, né, surgiu ali na Idade Média. Outra coisa, se trabalhamos, por exemplo, com um Portugal medieval, não dá para desconsiderar de forma alguma a herança islâmica. Por quê? Porque a Península Ibérica foi, durante muito tempo, dominada pelos muçulmanos. Claro que nem sempre essa convivência ela foi marcada por guerras, houve trocas, muitas trocas, e nessas trocas uma série de palavras do nosso próprio idioma, do português, são de origem árabe. Por exemplo, qualquer coisa que vocês podem aí ver que começa com alface. Tem um livro, um calhamaço do português, Adalberto Alves, Dicionário de Arabismos do Português, com todas as palavras que ele encontrou do português de origem árabe. O próprio Gilberto Freire lembra disso, no Casa Grande Senzala. Sim. Dedicado aos... É só para lembrar que mesmo essa herança medieval, mesmo isso em específico, não é um negocinho uniforme, né? Até lá, essa sociedade ela é marcada exatamente por esse conjunto de mistura, né? Certo. Para encerrar, então, vamos para as dicas culturais. Johnny? Olha, eu vou indicar um livro e uma série. Eu sei que esse mundo das produções audiovisuais é problemático, e claro que eles não retratam aqueles tempos com fidelidade. Há a licença artística, né? Óbvio. Mas eu queria indicar justamente por causa dessa questão do contato, da troca, e que pontua um pouco do outro lado a série Marco Polo, que tem na Netflix, primeira e segunda temporada, e que infelizmente a Netflix cancelou, né? Marco Polo, que teoricamente, não vou puxar essa discussão agora, teria viajado para o Oriente, né? Depois escrever um livro aí para contar, para fazer um relato dessas viagens, mas o Marco Polo estaria na corte do Grande Khan, que já dominou parte da China. Então é interessante, né? Porque mostra esse contato com o Oriente, ainda no medievo, entre, né, cristãos, entre mongóis e chineses. É engraçado, porque eu tenho relatos de viagem de antes do Marco Polo que falam da chegada dos cristãos, né, em missão papal lá no mundo mongol, né, para entender essa nova ameaça depois que eles invadiram a Hungria, a Batalha de Murí, que provocou grande devastação no reino da Hungria e um certo alvoroço no mundo cristão ocidental, porque ninguém entendia quem que era aquele inimigo vindo do Oriente, né? Os mongóis. Então, Marco Polo já é num tempo posterior em que os mongóis já conquistaram vários outros lugares, inclusive parte da China, e mostra esse personagem lá, né? Filho de mercador que está ali na corte do Grande Khan. Muito interessante. E eu indico também um livro, que é, como a gente falou dele aqui hoje, o livro do Jacques Le Goff. Um deles, aquele chamado Para uma Outra Idade Média. Tempo, trabalho e cultura no Ocidente. Eu vou indicar o famoso Livro das Mil e Uma Noites, né? São os contos das Mil e Uma Noites, e o nome da obra traduzida é Livro das Mil e Uma Noites, tradução do professor Mamed Mustafa Jarouche, da USP. Até onde eu sei, é até agora a única tradução direta dos manuscritos árabes para o português, que é Mil e Uma Noites. Tem muita... A maioria das traduções é do francês, são traduções indiretas, né? Árabe, francês e português. E ela é da Editora Globo, em 4 volumes, e aí tem vários tipos de contos lá, né? Contos com muçulmanos, personagens judeus, cristãos, contos mágicos, eróticos, né? Que não tem nas traduções indiretas. Mil e Uma Noites não é um livro para criança, é para adulto. E aí, lembrando que é uma literatura que também nos indica como se pensava na Idade Média, que esses contos foram compilados da tradição árabe, persa e hindu a partir do século IX, e a primeira edição deles, os primeiros manuscritos, são do século XIII, né? Então, além de ser muito bom de ler, é um prato cheio para conhecer esse aspecto imaginário, ficcional do período medieval ali no mundo islâmico, tanto de etnia árabe, persa, quanto hindu. Bem, para finalizar, eu vou indicar 2 livros técnicos, 2 livros, um de um historiador mesmo, Hilário Franco Júnior,
que é a Idade Média e o Nascimento do Ocidente. Eu citei esse livro algumas vezes no episódio de hoje. O outro livro que eu também citei foi o livro O Mito da Idade Média, da professora Regine Pernod. Regine Pernod, ela não é necessariamente uma historiadora, ela navega, né, em várias áreas das letras, arqueologia e tal, né, mas esse livro dela ajuda a desmistificar um pouco essa Idade Média, né, como ela foi vista no decorrer dos séculos. E para quem quiser, né, ver os estereótipos da Idade Média aplicados, né, eu indico um livro que depois foi adaptado e se tornou um filme, né, que é O Nome da Rosa. Aí para quem quiser mesmo aproveitar dos estereótipos da Idade Média, né, tem vários ali, né, eu indico, né, o livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, e depois a adaptação que tem o Sean Connery, né, como personagem ali principal, né, numa trama que envolve uma coisa meio detetive, meio conspiração, né, muito interessante, mas a gente vai ver vários desses estereótipos que a gente tentou desconstruir aqui sendo aplicados. E uma história muito interessante, então eu digo também O Nome da Rosa. E só lembrando, nos sigam nas redes sociais, nossa página no Facebook e Instagram, nos ouçam pelos agregadores de podcast e pedimos também que nos acompanhem nessas redes, porque teremos novidades em breve. E lembramos também que dúvidas, sugestões, críticas sejam feitas nas nossas páginas, né? Nossa equipe estará à disposição para responder, acatar, né? Ou mesmo discutir, tá? E fiquem ligados, em breve teremos mais novidades. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Um abraço dos outros.